Olá a todos! Sejam bem-vindos aqui novamente ao meu canal, ao meu querido projeto que criei com tanto amor e carinho para partilhar convosco todas as dicas, informações, a nossa realidade por trás de um sorriso bonito. O Glamour da Aviação começou como um projeto pessoal para partilha de uma realidade a que nem todas as pessoas têm acesso porque não estão na aviação e que quem está partilha da mesma opinião ou pelo menos já sentiu muitos sentimentos e experiências que eu partilharei aqui convosco. O que é que acontece? Nas últimas semanas tirei aqui uma pequena reflexão para pensar como é que este projeto poderia dar o próximo step. Quero partilhar convosco informação útil, informação que se adequa à nova realidade e às necessidades que estamos a viver neste momento. Dito isto, Covid-19 é mais uma vez aqui o centro de todas as atenções, incluindo na procura de emprego. Hoje decidi então trazer-vos dicas que eu acho que são as mais importantes, top 5 daquilo que se deve e do que não se deve fazer num currículo. Quero ajudar-vos a fazer um currículo de sucesso para que possam então encarar novos desafios, enviar um currículo que se destaque, que vos caracterize como pessoas para um novo emprego fora da aviação ou na aviação, consoante o vosso objetivo. Eu espero que esta informação seja útil e que mesmo que já tenham muitos anos de experiência de trabalho, possam fazer um upgrade àquilo que vos representa no papel. Como todos sabemos, com experiência de trabalho ou sem experiência de trabalho, sabemos que o currículo é o ponto de partida para um novo desafio profissional. Para os recém-licenciados ou que ainda estão a estudar e não têm qualquer tipo de experiência de trabalho, estas dicas visam precisamente dar-vos um impulso e alternativas para porem no vosso currículo, mesmo sem experiência. E para quem já tem, por que não rever aquilo que tem e mostrar aqui mais personalidade, mostrar aqui mais vivência no papel, com toda a experiência que vocês têm, sem ser de forma aborrecida e de forma comum. Portanto, vamos desafiar-nos uns aos outros, vamos criar aqui currículos que nos levem àquilo que nós queremos. Um novo emprego, novas oportunidades e quem sabe aqui o início de uma nova carreira. A questão é, o que é que se deve fazer? Quais são os tópicos principais de um currículo? Para quem está a começar ou para quem quer fazer aqui um upgrade? Ponto número 1 e o mais importante é a fotografia. A fotografia é logo a nossa entrada. Demonstramos logo parte da nossa personalidade e profissionalismo na fotografia. Por favor, esqueçam fotografias na praia, fotografias tiradas à noite. Não precisam de ser fotografias profissionais. Precisam de ser fotografias clean. O que é que isto significa? A olhar de frente, a encarar com um pequeno sorriso e demonstrar segurança. Não precisam de estar de blazer, camisa, estejam simplesmente apresentáveis. Isto também tem tudo a ver com o tipo de cargo a que se candidatam. Portanto, têm de perceber de onde se vão candidatar, como é que se devem adaptar àquele cargo. Aqui, em termos gerais, a fotografia deve ser tirada ligeiramente assim de lado, a sorrir para a câmara, a demonstrar segurança, profissionalismo, aqui uma leveza de ar fresco e tudo aquilo que vocês querem, que é precisamente conquistar o vosso recrutador. Aqui, como ponto também principal daquilo que se deve fazer, é explicar e descrever a nossa experiência profissional. Agora imaginemos o seguinte, um jovem de 27 anos tem 10 empregos como experiência profissional, todos eles em cargos diferentes. Será que ele deve pôr os 10? Não. Ele deve fazer um top 5 do mais recente para o mais antigo, porém tem que ter em consideração também o tempo que deu à casa. Muita gente não valoriza a quantidade, mas a qualidade. Ou seja, a lealdade a que deu à empresa, o tempo que esteve no cargo, isto demonstra experiência, demonstra estabilidade. Portanto, é necessário também ter isso em conta. Quando aqui colocamos a nossa experiência profissional, no currículo também devemos sempre referir os nossos dados pessoais. Portanto, vamos começar por descrever a nossa data de nascimento, o nosso nome completo, dados de contacto, é importante colocar o e-mail e o número de telemóvel,
Muitas vezes é importante pôr aqui o estado civil, porque existem pré-requisitos de pessoas que têm de estar disponíveis para viajar, quer queiramos, quer não, estar casado, divorciado, viúvo, seja qual for o estado civil, pode sempre influenciar aqui no cargo para o qual se estão a candidatar. Uma das coisas que as empresas recrutadoras também valorizam é a verdade. Portanto, escrevam, se isto for um impedimento, se passarem à próxima fase da entrevista, podem sempre chegar aqui a um acordo, mas é importante falar e referir o vosso estado civil, se assim for pedido nos pré-requisitos. Eu escrevi aqui um tópico que acho que se adequa muito a quem não tem aqui muita experiência profissional para colocar no seu currículo. Como falei há pouco, os recém-licenciados, as pessoas que têm o mesmo emprego há 5, 6, 7 anos e não têm aqui mais nada para colocar. Temos de colocar aqui um outro campo no currículo, chamado de habilidades. Para que é feito este campo? É precisamente para podermos escrever os nossos hobbies, os nossos talentos, aqui algumas formações que tínhamos tido. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Eu quero me candidatar a um cargo numa clínica, por exemplo, mas não tenho experiência com utentes idosos, por exemplo, mas fiz voluntariado durante alguns anos, nos meus tempos de adolescente. Isso é uma habilidade valorizada. Porquê? Eu já estive em contacto com esse tipo de utentes, portanto, eu coloco na parte das habilidades voluntariado. Coloco a clínica, o contacto, para que as referências também possam ser confirmadas. O campo das habilidades também é uma coisa que interessa muito aos recrutadores, porque esta é uma parte do currículo onde eles conseguem perceber também quem são vocês. Portanto, isto são informações que interessam muitas vezes muito mais além da experiência profissional. Recém-licenciados, pessoas que não têm experiência, por exemplo, invistam neste campo. Expliquem tudo aquilo que já fizeram, personalizem, escrevam aquilo que vocês gostam de fazer, as vossas habilidades. Acreditem, se for um cargo que vocês querem, também tem de ser adaptado a ele. Por exemplo, podem sempre referir que tiraram algum tipo de curso de uma língua que possa também trazer aqui vantagens para o novo cargo. Esqueçam o Europass. Isto está tão ultrapassado. A não ser que se estejam a candidatar para a função pública, esqueçam o Europass. O Europass é um currículo extenso, sem personalidade. Há muitas aplicações hoje em dia gratuitas onde podem fazer o vosso próprio currículo personalizado. Podem colocar cores, temas, podem dividir as secções, portanto podem realmente personalizar o currículo à vossa maneira. É precisamente nessa personalização dos currículos que temos de ter aqui uma coisa em conta, que tem de ser feita e que é muito valorizada, que é dividir o currículo por secções corretas. Temos os dados pessoais, temos a experiência profissional, as línguas, as habilitações e temos por último então as habilidades. Essas habilidades vêm ao de encontro ao tópico anterior, tem de ser adaptado tanto à função como à vossa pessoa. Última dica aqui daquilo que se deve fazer para que possam se destacar no meio de centenas de candidaturas e que eu acho que é realmente muito relevante são os anexos. Por exemplo, muitas empresas ao recrutarem não pedem carta de apresentação, porém podem sempre fazer uma. Se estiverem a candidatar, por exemplo, aqui a um cargo de recursos humanos, mas não tenham uma licenciatura em recursos humanos, caso sejam licenciados em Psicologia, Sociologia ou outras áreas das ciências humanas, se tiverem algum tipo de formação, podem sempre colocar lá. Ou seja, estes anexos servem, atenção, isto não serve para, por exemplo, colocarem que foram bailarinos durante 10 anos ou que fizeram aqui intercâmbio na Estónia. Não. Os anexos servem, sim, para informações relevantes para o cargo a que se estão a candidatar. Portanto, apostem nos anexos. São sempre informações úteis e que os recrutadores também valorizam muito. Falei daquilo que eu acho ser relevante. Agora, vamos falar sobre a realidade dos currículos. O que é que não se deve fazer? Por amor de Deus, não façam isto nunca. Não mintam no currículo.
Isto é muito bonito para conseguir a entrevista, mas não se esqueçam que as perguntas feitas nas entrevistas são precisamente para perceber se as pessoas estão a mentir ou não. Um exemplo muito supor. Alguém está a candidatar-se a um cargo numa companhia aérea e diz que fala 3 línguas além da língua materna: francês, inglês e espanhol. Por exemplo, chega à entrevista e fazem um teste oral e escrito das 3 línguas. Imagina qual será o ar do recrutador ao perceber que aquela pessoa realmente não falava francês, espanhol e inglês. Por exemplo, só falava inglês e espanhol básico dos básicos dos básicos. Perderam aqui uma grande oportunidade de irem para uma companhia que realmente queriam, em que os requisitos nem sequer eram as 3 línguas, era apenas o inglês. Não mintam num currículo só para se mostrarem mais habilidosos, mais intelectuais. Não o façam. Se realmente for um pré-requisito, se forem bons profissionais, se os recrutadores gostarem de vocês, chega-se aqui a um consenso. Ok, não fala 3 línguas, mas fala 2. Uma com o nível básico e outra com o nível avançado. Portanto, não mintam no currículo. Esta dica agora é para as pessoas que já têm aqui alguns anos de experiência profissional. Nunca vos aconteceu conhecerem alguém que já trabalha há 10 anos, trabalhou em 20 sítios diferentes, 6 meses em cada sítio e põe tudo isso no currículo? Vocês acham mesmo que os recrutadores vão ler tipo 5 páginas de currículo? Não, isso não vai acontecer. Por isso, um currículo demasiado extenso não é favorável. Por exemplo, se tiverem tido 20 empregos, não ponham descrição de todos. Ponham só a data, o cargo, a empresa e se realmente for uma informação relevante para a empresa que vos está a recrutar, depois na entrevista podem sempre descrever as vossas funções. Agora, 5 páginas de currículo? Não. Sabem que esta pandemia veio pôr em causa aquilo que nós achávamos ser o nosso plano para 1 ano, 2 anos, 3 anos, quer seja a curto, a médio ou a longo prazo, pôs em checkmate tudo aquilo que tínhamos planeado, quer seja na aviação ou noutra área profissional. Portanto, isto obrigou pessoas a serem despedidas, outras decidiram ir-se embora precisamente já a prever o que ia acontecer. Portanto, há aqui pessoas que ainda estão aqui no subsídio de desemprego, outras já estão à procura, outras já encontraram. Portanto, são aqui realidades aqui completamente distintas, mas todas unidas por um só objetivo, que é voltar a trabalhar ou então manter-se no emprego que querem. De ainda se estarem a candidatar a algum cargo, é muito importante que façam uma seleção daquilo que querem. Não se candidatem a tudo o que aparece. O que é que vai acontecer? O vosso nome vai ficar manchado naquelas empresas. Imaginem que vocês estão a candidatar-se para uma empresa recrutadora. Temos vários exemplos, por exemplo, a Men's Power Group, a Experis, por exemplo. O que é que vai acontecer? Vocês candidatam-se a todos os cargos que vos aparecem, não cumprem nenhum pré-requisito e cada vez que vocês enviarem um currículo vai ser ignorado. Não façam isso. Selecionem, em primeiro lugar, a área para a qual vocês se querem candidatar, o tipo de emprego, se é full-time, part-time, a zona e só então depois de terem verificado que realmente cumprem com toda a listinha, candidatem-se. Só assim que vocês têm realmente hipóteses de ficar, conseguir entrevistas e começar um novo desafio. Fazem isso, enquanto se candidatam, enviem sempre em anexo o currículo e quando enviam um e-mail para a empresa, escrevam sempre qualquer coisa. É uma questão de educação, é uma questão de comunicação à distância. Não enviem um e-mail em branco. Comuniquem. Escrevam uma frase simples, uma pequena apresentação, porque é que se estão a candidatar àquele cargo, qual é a vossa disponibilidade, uma coisa mesmo muito breve, 3, 4, 5 linhas no máximo e aí terão as vossas hipóteses de serem chamados. Eu espero sinceramente que esta informação vos tenha sido útil. Isto é só mesmo aqui aquilo que eu acho que é importantíssimo num currículo para que possam ter aqui hipóteses de realmente ingressar num novo projeto, um novo emprego. Espero trazer-vos mais informações úteis também. Isto também tem a ver com a aviação, no sentido de, mesmo quando se candidatam a novas companhias aéreas, os requisitos são sempre diferentes. Portanto, invistam também na pré-seleção, não é só depois de serem chamados para a entrevista.
para serem chamados, vocês também têm de se destacar de certa forma. Portanto, deixem aqui em baixo o que é que vocês acharam, se este tipo de informação é útil, o que é que vocês pretendem que eu vos traga também. Obrigada por estarem desse lado mais uma vez e vou trazer em breve mais novidades, mais vídeos informativos que também vos possam ser úteis. Obrigada mais uma vez, deixem like, obrigada e até para a semana!